Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é: por que que o Black Panther incomoda tanto o rock brasileiro? Vamos falar sobre racismo no metal, como o rock foi embranquecido ao longo do tempo também, e como o Black Panther está retomando essa coisa da história no rock. E a gente pode dizer que esse Power Trio, eu não gosto muito desse nome Power Trio, mas não sei o motivo ainda. Mas enfim, o Black Panther é um dos fenômenos mais relevantes aí, também polizadores da nossa música brasileira recente, e a banda surgiu em 2014, o Beraba é formada aí pelos irmãos Charles Gama, que é guitarra e voz, o Chain da Gamba também, que é baixo e voz, e o Rodrigo Pancho Augusto, que tá na bateria ali. E o som pra galera que curte Iron Metal, né, vai misturar thrash metal, vai misturar hardcore, vai misturar punk, tem um crossoverzinho também com groove metal, um ritmo ali e percussão afro-brasileira também, mas a banda dá uma incomodadinha, e isso não vem só pelo peso ou pela técnica, vem do que eles dizem, vem do que eles representam. E é muito interessante que a banda vai expor aqui e colocar num confronto aqui as estruturas reais da nossa sociedade brasileira, começando pelo nosso colonialismo. Outra questão muito importante também, outra questão importante é a questão da escravidão, e outra coisa importantíssima é o nosso capitalismo periférico. E aí isso aqui vai incomodar uma mongolada, tem uma galera que não vai curtir isso aqui não. E aí, para que a gente entenda com mais profundidade por que isso incomoda, não basta só falar do gosto musical, a gente precisa entrar na nossa base material da sociedade brasileira. Porque, como a gente sabe, a nossa cultura aqui não é algo neutro e bonitinho que plana, como um 14 bis. Tá tudo conectado. Cultura, arte, política, mídia, leis, tá tudo junto aí. E o rock e o metal, eles são também espaços de disputa de classe e disputa de raça. E aí, quando o Black Pantera chega aqui e ocupa espaço como uma banda negra, e desculpa o pessoal do Black Pantera se vocês verem esse vídeo aí, tá eu representando vocês com esses bonequinhos toscos, mas é mais para ilustrar o negócio aqui. Mas enfim, eles ocupando esse espaço, eles não estão fazendo só música, eles estão numa disputa aqui por um poder simbólico que acabou acontecendo um processo, né, de embranquecimento. Isso começou a acontecer ao longo do tempo, porque se tu assistiu o vídeo da Sister Rosetta Tarp, que ficou um vídeo foda, tá? Um dos vídeos mais bonitos do canal e tem só 4.8 mil visualizações. Comparado com os outros, aí é uma vergonha, cara. Vocês dizem que gostam de Slayer, mas só conhecem Nothing Else Matters, essa que é a verdade. E já que ninguém viu, eu vou ver eu mesmo esse vídeo aqui, né? Porque o rock, ele surgiu de expressões negras e operárias, mas a indústria vai transformar isso num produto para consumo de classe média branca. E essa mudança apagou as origens, ficou apagada por muito tempo. E aí o Black Pantera vai romper com esse processo aqui, porque vão ter 3 caras negros do interior de Minas Gerais, que pelo que eu pesquisei são filhos de trabalhadores de palco, não tenho certeza absoluta, mas aí os caras, eles vão subir no palco, destilando o mais puro Red Benz e vão mandar essas letras diretas contra o sistema. E isso quebra, né, com essa ideia de que o rock pertence àquela branquitude. E é justamente esse o ponto central do incômodo também, porque o público conservador vai reagir porque essa presença desmonta nessa construção histórica de que o rock é branco, é europeu, norte-americano aí. Mas perceba uma coisa, eles não estão invadindo palco nenhum aqui. É simplesmente retomar um espaço histórico, né? É basicamente isso, uma coisa muito simples. E é sobre tudo isso que vai ser esse vídeo aqui. E eu quero aproveitar esse momento importante para falar sobre uma coisa, sobre a nossa área de membros do canal. Muito obrigado, capirotos, corotes azuis, malafaias. O apoio de vocês é fundamental para que eu continue esse trabalho. E se você quer, assim como os outros membros, receber vídeos do canal com antecedência, poder sugerir também vídeos para o canal. Esse foi um vídeo sugerido, mas que eu ia fazer de qualquer jeito. E também se você quer receber vídeos exclusivos, inclusive os mini cursos com as bases filosóficas do canal, tem mais de 10 aulas já disponíveis, com Pierre Bourdieu, Theodor Adorno, Mark Fisher. Para tudo isso tem um botãozinho abaixo do vídeo, o valor começa com 5 por mês, mas se tu não puder se tornar membro também tá tudo certo. O que importa é tu dar um apoio, dar um joinha, isso leva o vídeo, né, para mais pessoas, é super importante pro canal. Também não deixa de se inscrever, assim tu não perde os próximos vídeos e vamos continuar aqui. E aí, para entender esse choque, a gente precisa olhar o apagamento das raízes negras no rock, porque esse apagamento foi um processo material, aconteceu
ponto final. A indústria pegou criações negras, transferiu o valor e reconhecimento para artistas brancos, e o caso da Sister Rosetta Tarp mostra isso logo de cara, porque ela nasceu em 1915 no Arkansas, filha de trabalhadores ali rurais do algodão. Ela cresceu num contexto direto de exploração racial, exploração de classe também, e aí na igreja, né, ela encontrou ali na música uma forma de expressão e de sobrevivência também. E a Sister Rosetta Tarp criou a base do rock, ela misturou gospel com blues, usou guitarra elétrica com distorção, desenvolveu ali uma forma agressiva de tocar, ela criava riff, criava solo, criava melodias complexas, construiu também uma estética de palco, o próprio Duck Walk, que o Chuck Berry está fazendo aí, foi criado por ela primeiro, e ela influenciou artistas como Elvis Presley, Little Richard, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Eric Clapton também. Em 1944, a música dela, Strange Things Happening Every Day, chegou no topo das paradas, atravessou o mercado segregado ali dos Estados Unidos, mas mesmo assim, no fim das contas, ela foi apagada da história. E aí a indústria promoveu os artistas brancos que usaram essa base estética, enquanto ela foi esquecida ali. E isso não é um acaso, tá? É um processo de expropriação cultural. O blues, que deu origem ao rock, nasceu dessa experiência da classe trabalhadora negra no sul dos Estados Unidos. Falo mais sobre isso no vídeo Capeta na Música, também falo um pouco no vídeo sobre o jazz, mas para vender para a juventude branca, a indústria vai limpar essa origem. E aí para essa galerinha aqui que tem mais dinheiro, toda essa moçada que estava aqui esperando, vai ter uma transferência para essa galera branca aqui, que tinha os dinheiro aqui, vai ter uma transferência de rebeldia, de sexualidade também, e também a própria estética negra, para os corpos considerados ali mais vendáveis. E aí esse processo molda o rock como um produto branco. E aí, como eu falei, o Black Panther, assim como outras bandas aí, vão romper com isso. E aí quando eles tocam metal pesado ali, trazendo elementos afro-brasileiros como os ritmos, as línguas, também as referências culturais, eles fazem um movimento ali de retomada histórica. Então não é um processo de invasão, é de reintegração. E no Brasil, o racismo ele organiza a estrutura da sociedade. Ele define quem vai ocupar ali os piores trabalhos, quem vai ganhar menos, quem tem menos acesso a direitos também. E aí, de acordo com essa fonte que a gente vê aqui embaixo, racismo estrutural e saúde da população negra, a gente vai ter três frentes aqui. Uma institucional, que é voltada, né, ao menor acesso à informação, por exemplo, menor participação em controle social, também escassez de recursos, que é uma questão associada aqui ao acesso ao poder, e também uma questão material mesmo de disponibilidade ali, o acesso reduzido a políticas de qualidade. Essa é uma outra questão. Na questão interpessoal, vão ter várias omissões, né, uma negligência para lidar com esse racismo e os impactos, e também ações aqui interpessoais, que é uma falta de respeito, é aquela desconfiança, é uma desvalorização, perseguição, desumanização das pessoas, e também tem a questão pessoal, né, que fica internalizada nas pessoas, as condutas das pessoas. Muda aquela relação da aceitação e da recusa delas. Muda também a relação daquela passividade e proatividade. E o próprio sentimento interno mesmo, né, que é aquele sentimento de inferioridade ou superioridade, dependendo da pessoa. E a branquitude, ela funciona, né, dentro disso como uma espécie de padrão invisível, né, porque ela vai definir o que é considerado normal. Ela vai transformar a desigualdade em algo que parece natural. E aí o rock e o metal, mesmo com a origem operária, eles vão ser incorporados nessa lógica também. E nem preciso dizer que durante os anos o metal ele construiu uma identidade ligada ao homem branco heterossexual, né? Muitas vertentes inclusive vão reforçar em mitologias europeias, símbolos nórdicos, narrativas mais eurocêntricas também. Algumas vezes vai aparecer nacionalismo e fascismo, e no Brasilzão isso também acontece. A cena do metal muitas vezes está reproduzindo ali preconceitos que já existem na sociedade, né? Que é machismo, homofobia, intolerância religiosa, principalmente ali contra religiões de matriz africana. Também tem aquele elitismo, né, da cultura, pô, eu manjo pra cacete das paradas, aquele elitismo regional também. Tem a divisão do true e do poser, então isso funciona como uma espécie de controle interno ali. Isso aqui dá um tema exclusivo só para falar sobre isso, questão do true e do poser aí. Então um controlezinho interno para manter um padrão. E aí quando o Black Pantera chega, existe uma quebra dessa regra não escrita, né, do metal. E isso traz uma questão de consciência de classe, de raça, de gênero para dentro do metal. E aí existe uma reação aqui de uns metaleiros que eles vão falar, porra, estão querendo tirar nosso espaço aqui do headbands. E existe uma reação para manter um controle simbólico. E nem preciso dizer no nome da banda, né, que é uma referência direta aí ao Partido dos Panteras Negras, que é aquela organização política ali dos Estados Unidos que tem aquela base, né, antirracista
socialista, anticapitalista também. Se tu achava que era Marvel, tá faltando dar uma estudadinha aí. E claro que no metal o nome Pantera tá associado aí à banda americana Pantera. E essa coincidência cria aí um conflito direto, porque o Pantera aí, como vocês sabem, é top, mas vacila, principalmente por conta do Phil Anselmo, né? Nem preciso contar das coisas que ele já fez lá em 2016 lá com os White Power, aquelas coisas lá. E muita gente vai defender fortemente. Disseram que era piada ali, ou vão separar a obra do artista também. Mas olha que interessante, né? O Black Pantera muitas vezes recebe crítica ali por ser militante, enquanto atitudes racistas são toleradas, são minimizadas, aí tá tudo certo. E um dos argumentos mais comuns contra o Black Pantera é esse não misture música com política. E isso pode até parecer, né, uma tendência de neutralidade, cara, mas não é. Porque se você tá dizendo que uma banda deve ser apolítica, isso já é uma posição política, porque serve justamente para manter tudo como tá igualzinho, porra. Porque no rock, música sobre consumo, droga, sexo ou individualismo, isso não é visto como político. E por que não é visto como político? Pensa comigo. Isso acontece porque esses temas já estão alinhados com o sistema, né? A galera aqui já adquiriu a sua redoma política. Aí dá para falar tranquilo, né? Mas quando o Black Pantera fala sobre racismo, violência policial, desigualdade, isso passa a ser visto como um excesso. Então o problema, veja, não é a política. O problema é qual a política que está sendo exposta. Esse é o grande problema aqui, meus amigos. Só que a banda, ela tá preferindo mostrar algo que muito do público não quer ver. E o próprio grupo vai relatar esses ataques aí nas redes sociais. Eles são acusados de serem militantes. Os caras estão querendo estragar o rock, os caras são foda. E eles vão falar que não amplifica pro Rafael Bittencourt. Quando soltamos o clipe Fogo nos Racistas, que tem no refrão literalmente essa frase, né, que é uma frase de empoderamento que ganhou força nas redes sociais, e outros artistas também usam, os haters são minorias nos comentários. Mas teve gente que marcou a Polícia Federal, dizendo, estão querendo botar fogo nos outros. Marcaram ministérios também. É isso, daí o ministério poderia pegar os caras aqui e botar essa galera num supletivo. Então esse tipo de reação mostra, né, o nível de alienação de parte desse público. Porque essa ideia de música como entretenimento puro aqui, todo mundo felizinho aqui, isso é uma fuga da realidade, né, do que tá aqui fora. E aí, pô, os caras mandam uma música de crítica social aqui, aí essa fuga desaparece. E é mais ou menos o que vai rolar aí com Rage Against the Machine também, né? Vai ter uns fãs que vão falar, pô, tem que parar de falar de política aí nas músicas. Outro aqui que falou que o Tom Morello tava querendo ser um expert político, mas ele só se formou em Harvard nesse negócio. E o clipe Fogo nos Racistas aí é bem legal, né? Tem um cara da Ku Klux Klan aqui planando, olhando a fogueira aqui. Então tem, né, uma representação da destruição do racismo, principalmente no fim do clipe ali onde o cara vai ser queimado, mas vai ter gente que vai interpretar como incentivo à violência real. Não, pô, tá escrito aqui, é só nos racistas, porra. Mas no Cannibal Corpse todo mundo vai achar tranquilo. Assassinato, tortura, guerra, tudo é uma grande estética. Quando artistas brancos fazem isso, isso é visto como uma ficção. Então percebam que a diferença não tá na forma, tá em quem fala e também contra quem fala. A música em Não Consigo Respirar, né, I Can't Breathe, que é inspirada ali no assassinato do George Floyd, mostra o vocalista aqui sendo, né, enforcado por uma mão branca, e a imagem, né, traduz aqui uma ideia que é muito direta, que o racismo estrutural ele controla instituições e tem o poder real de matar. Pode ser de forma real ou de forma simbólica também. Só que a banda vai continuar crescendo, vão passar de shows pequenos para grandes festivais, então vão tocar no Lollapalooza, no Rock in Rio, vão tocar no Primavera Sound também, no Notfest que está aí na tela, no Afropunk também, e esses eventos são organizados por grandes empresas, né? São eventos com ingressos caros, e nem preciso dizer que a maioria do público também é de classe média. Então percebam uma coisa aqui, para o Black Panther um espaço como esse, não é só um espaço aqui de visibilidade, é também, cara, um espaço de disputa, porque pode ter certeza, atrás disso aqui tem um monte de fã mongoloide lá do Slipknot, e nada contra se tu curte o Slipknot, tá? Só tô dando um exemplo aqui. Mas a gente gera uma lógica diferente aqui, que é justamente usar a estrutura do sistema para criticar o sistema. E isso aqui tem uns chapéus de alumínio que não conseguem entender. Isso aí é hipocrisia. Mas obviamente que isso gera uma contradição, porque os organizadores do festival, os caras que estão aqui atrás, ó, os caras do Slipknot ali e os empresários, que eu já falei num vídeo aí sobre o Slipknot que tá na área de membros ainda, essa galera aqui vai fazer umas grana, né, com entretenimento, enquanto a banda tá usando o palco para fazer outra coisa, para expor aqui desigualdade e exploração. E o baterista Pancho, ele falou isso
num lugar que resume bem a coisa. E eu sinto que nas devidas proporções rola isso comigo também. Que muitas bandas elas evitam um conflito para não perder contrato e perder patrocínio. Só que os caras estão fazendo o contrário. Lollapalooza 2023 aqui, a banda vai tocar domingo, né? Vai tocar num horário ali meio ruinzinho, 12h40, sol fortíssimo ali, pouca circulação de público, né? Naturalmente no festival, mas mesmo assim os caras vão reunir uma galera. E nem preciso dizer, né? Falei no vídeo sobre o Lollapalooza aí, que já saiu, que dias antes do festival, trabalhadores terceirizados foram encontrados ali em condições análogas à escravidão na montagem do evento. E aí, enquanto a maioria dos artistas ficaram ali pianinho, o Black Pantera vai falar no palco. Vão denunciar a situação, vão chamar o público para reagir, e aí no meio da música Fogo nos Racistas vão mudar para Fogo nos Fascistas, nos machistas também e nos escravagistas. E esse momento aqui mostra, né, o uso direto do palco como ferramenta política. E não é só show então, né, é uma denúncia ao vivo. Essa lógica vai se repetir também no Rock in Rio 2022. Eles abriram o Dia do Metal, trouxeram ali ações concretas no palco também, cantaram ali Patrão é o Caralho com mensagem direta ali contra os patrões racistas. Vão fazer uma roda punk só de mulher ali no show e vão garantir, né, a segurança ali para as mulheres nesse ambiente que é dominado por homens e vão levar essa mensagem, né, de que vidas negras importam para uma transmissão nacional. E também cobraram mais diversidade no festival, pedindo espaço ali para artistas indígenas, mulheres também, e vão criticar também a ausência ali de pessoas negras em debates políticos no país. E felizmente isso não vem gerando problema. Os caras acabaram de anunciar que estão voltando aí pro Rock in Rio, agora em setembro. Então essas ações mostram, né, que a banda não está seguindo aquele modelinho de ascensão individual. Eles estão tentando usar o espaço ali para abrir caminho para outras pessoas também. Só que isso incomoda porque rompe com aquela lógica ali do caso isolado de sucesso. E outro ponto importante é o nosso contexto político recente, né? Porque a gente tem um avanço da extrema-direita, do neoliberalismo no Brasil, isso também vai atingir o público do rock, vai ter até banda aí de rock também, que nem os amigos dos caras conseguem tancar, e parte da cena vai passar a reproduzir esse discurso todo, né? E o baixista vai falar que não tem como ser bolsonarista e antirracista. Isso aí é o fato porque neoliberalismo, essas paradas não andam junto. É falta de letramento racial. E a crítica dele se mantém num ponto muito simples aqui, né? Porque pensa comigo, o sistema econômico mantém desigualdades raciais. E cara, se a pessoa não consegue entender isso, a pessoa tá aceitando aquelas ideias ali muito doidas com meritocracia. Mesmo que um more, por exemplo, do lado do trabalho e outro demore 2 horas para chegar. Como a pessoa vai competir com outra, sendo que uma pode dormir 4 horas a mais que a outra? E tô dizendo dormir 4 horas a mais, né? Pra pessoa ficar mais descansada, porque se eu falasse, por exemplo, estudar, vai vir uns caras dizendo assim, não, mas o cara pode estudar no busão, o cara pode ouvir um conteúdo, então dormir fica mais fácil pra galera entender. Mas esse pensamento, né, vem de um apagamento histórico mesmo, porque a educação brasileira, ela reduz a história negra, ela reduz a pouquíssimos eventos ali, vai ignorar, né, os processos de luta, vai criar um grupo de pessoas aqui que não entende sua própria posição na sociedade. A maioria da galera não entende isso aqui, não entende isso aqui. Nem isso aqui, nem isso aqui. E os caras confrontam isso aqui, né? Vêm e geram um incômodo. Eles estão falando com quem vive essa realidade e também vão falar com quem prefere ignorar isso. Só que a banda não depende só de discurso. Eles estão entregando técnica, composição, evolução estética também. Capítulo Negro aí de 2020. Vão ter regravações ali de músicas clássicas da música brasileira. E aí vai ter o peso do metal, obviamente. Vai ter uma releitura de Identidade do Jorge Aragão. Vai ter A Carne de Elza Soares também. Tem também do Rapa, Todo Camburão tem um pouco de Navio Negreiro, e são releituras que mostram inclusive um ponto importante, que o problema social não mudou, ele só mudou de forma. O Ascensão vai consolidar a banda, vai ter aqui Delírio Coletivo, também não fode o meu rolê, isso vai ampliar, né, o tema para além da violência, vai mostrar também algumas relações mais de cotidiano aqui, e o Perpétuo vai levar isso mais longe. Aí vai ter ritmo de terreiro mais incorporado, vai ter estruturas musicais mais diferentes também, vai ter letra em Yorubá, em Quimbundo também, e faixas aí como Candeia, também tradução ali, vão mostrar uma variação, né, aquele aprofundamento emocional, e essa evolução torna difícil reduzir a banda, né, num discurso político. Eles têm realmente uma consistência musical. E se você tá fazendo Enem, o Black Pantera também te ajuda nisso aqui, cara, porque ó, teve uma redação aqui que o cara citou Perpétuo e tirou a nota 940, outro citou Candeia aqui também se deu bem, então fica a dica aí para você que tá fazendo Enem. E ainda Mike Patton, Scott
Scott Ian, Dave Lombardo chegaram na banda, trocaram umas ideias. Então, resumindo, os caras estão bem encaminhados. Os caras estão aí falando de racismo, de classe, de violência, de desigualdade, dentro de um gênero que tenta evitar tudo isso, expõe as contradições do nosso mercado musical, estão tocando em festival grande, estão criticando o sistema, estão tentando levar outras bandas junto, isso é super legal. E mais importante, estão trazendo o rock de volta para as bases negras, tá trazendo de volta na prática, e não como um discurso abstrato, mas com uma presença real no palco. E estão mostrando para todo mundo que o conflito existe, e eles deixam isso ainda mais visível pra gente. E agora eu quero saber o que você pensa sobre o Black Pantera. Tu gosta, tu não gosta? Já foi em show, não foi em show? Sempre é legal expandir o conteúdo nos comentários. E se você chegou até aqui, gostou do conteúdo, pô, deixa o joinha. Isso ajuda a levar o conteúdo para muito mais gente, principalmente se tu acredita nisso que eu tô falando aqui. E também não deixa de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E lembrando ainda, a área de membros tem uma série de vídeos exclusivos que você pode ter acesso a partir de agora, incluindo mini cursos aí com as bases filosóficas do canal. E todo dia, meio-dia, um vídeo novo. Te aguardo no próximo. Um grande abraço.